Olá galera, bom dia, galera do terceirão. Estamos então novamente em mais uma semana de aula. Na nossa última aula nós falamos sobre a equação dos gases, falamos sobre transformação isotérmica, isobárica, isocórica, resolvemos até uma questão. Então a aula de hoje é aplicações, tá ok? Nós vamos mostrar como é que isso pode vir numa questão para você. Então, conselho de hoje, assista novamente o vídeo da semana passada e depois volte para tentar resolver as questões conosco, tá ok? Se precisar de mais algumas questões, eu queria mais algumas questões, vai lá no PV e pede que o professor Evinho cede a vocês, tá ok? Então vamos começar agora com a primeira questão. Bom, essa primeira questão ela fala o seguinte: em um dia muito quente, Júlio usou um desodorante líquido contido em uma embalagem plástica. Observou que o conteúdo estava quase terminando e, depois de fechar o turbo, guardou no armário. Após alguns dias, o rapaz procurou pelo desodorante e também por uma blusa para se agasalhar do frio. Opa! Então, se ele procurou também uma blusa, é porque a temperatura diminuiu. Então, a temperatura externa diminuiu. Vamos lá. Ficou surpreso ao observar que a embalagem havia murchado. Opa, se a embalagem murchou, quer dizer que o volume diminuiu. Tá ok? Então diminuiu a temperatura e também o que? Diminuiu o volume do desodorante. Aí lá vem a pergunta. A partir dos seus conhecimentos sobre transformações gasosas, a explicação mais coerente para esse fato foi, vamos lá, letra A. O volume da embalagem aumentou a variação da temperatura externa. Você vê que é falso, porque se o vidro murchou, se a embalagem, né, que é plástica, se ela murchou, é porque o que? O volume diminuiu e não aumentou, tá ok? Então a primeira é falsa. A B, a pressão interna se tornou maior que a pressão externa, ocasionando a variação desse volume. Meu querido, se a pressão interna fosse maior que a pressão externa, a força de dentro do recipiente seria maior que a pressão de fora. Então o vidro, ao invés de murchar, ele iria o quê? Ele iria inchar. E não foi o que aconteceu. E letra C, a pressão externa era maior que a pressão interna. Opa, então se a interna é maior que a interna, vai começar a empurrar o vidro para dentro, ou seja, vai começar a murchar, até aí está correto. O que ocasionou a diminuição do volume do cilindro, correto, se ele murchou, diminuiu o volume, para equilibrar as pressões. Então, como nós vimos, a opção correta é a letra C, de sucesso. Ok, meus queridos? Vamos agora para a segunda questão. Fala o seguinte: dentre as atividades realizadas em uma academia de ginástica, uma moça faz exercício sobre uma bola calibrada inicialmente com pressão de 2 atm e a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Ao finalizar os exercícios, observa-se que a variação do volume da bola foi desprezível, mas que sua temperatura aumentou 3 graus Celsius. Tomem cuidado. Ele não falou que a temperatura foi para 3 graus Celsius, ele aumentou. Então, se era 27, foi para 30 graus Celsius. Em relação à temperatura inicial, considerando o gás da bola como ideal, sua nova pressão interna terá o valor de... Tome muito cuidado, meus queridos. Nesta questão, a temperatura ela tem que estar em Kelvin. Então, vou ter que transformar tanto 27 quanto 30 graus Celsius em Kelvin, ok? E lembrando, se a variação no volume da bola for desprezível, é porque o volume é o mesmo. E se o volume é o mesmo, tem uma transformação isocórica. Vamos lá tentar resolver. Bom, para resolver aqui a questão, os dados primeiro. Pressão inicial 2 atm, foi dado que a temperatura inicial era de 27 graus Celsius, transformando para Kelvin dá 300, te lembra? De Celsius para Kelvin, é só para você pegar a temperatura e somar com 273, tá ok? Então deu 300. Falando na temperatura, na questão que o volume era constante, então isocórica.
A temperatura final aumentou 3 graus Celsius, então se era 27, foi para 30, que dá 303 Kelvin, também somando com esse valor aqui. E quer saber quanto é a pressão final? Bom, a equação geral fala que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. A pressão inicial, 2 atms, tá? Volume constante, eu posso cortar o volume 1 com o volume 2. Temperatura inicial foi dada aqui, 300 kelvins, ok? Pressão final, ele quer saber quanto é. E a temperatura final foi de 303 kelvins. E aí, meus queridos, multiplica os meios pelos extremos. Esse por esse, que vai dar 300 P2, e 2 vezes 303, que vai dar 606. O 300 está multiplicando, passa dividindo, então o P2 será 606 dividido por 300, que vai dar 2,02 atm. 2,02, se você botar lá na questão, vai ser a letra D, de divórcio, ok? Entenderam? Vamos para a próxima questão. Bom, a segunda questão fala o seguinte: Letícia usa um secador de cabelos em que o ar entra em uma temperatura ambiente e chega a seus cabelos em uma temperatura maior. Assim, o secador constitui-se em um aquecedor de ar. Então, fisicamente, o famoso secador de cabelo nada mais é do que o aquecedor de ar. Entra um ar com uma temperatura menor e sai o ar com uma temperatura maior. Então, cuidado, o ar que entra é o inicial, o ar que sai é o final. Então, a temperatura do ar, volume, tudo que vai entrando no secador é inicial e o que sair é final. Vamos lá. Considere que a massa de ar ao sair do secador, se é sair, é final, tem um aumento no seu volume para 1,1 litros. Então, esse 1,1 litros, ele vai ser o quê? O meu volume final, porque ele está saindo do secador. E também que a transformação sofrida pelo gás ocorre sob pressão constante. Se é pressão constante, é isocórica, é isobárica. Então, você pode cancelar a pressão lá na equação geral. Se Letícia usar um secador em um dia cuja temperatura ambiente é de 27 graus Celsius, de novo, transforma para Kelvin, e que o volume de ar ao entrar no secador é de 1 litro, a que temperatura o ar chegará aos seus cabelos? Vamos lá. Bom, vamos lá ver como é que fica lá o secador da Letícia. Então, na verdade, quando o volume sai, ele sai com 1,1 litros. Quando o volume entra, é 1 litro. Então, 1 litro é o volume inicial e 1,1 é o volume final. Pressão constante, é isobárica. Temperatura inicial, a mesma da questão passada, 27 graus Celsius, transformando para Kelvin, dá 300. Eu quero saber a que temperatura esse ar sai e chega nos cabelos da Letícia. Então, vamos lá. A fórmula geral é a mesma. P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Se a pressão é constante, eu cancelo logo. Pressão 1 com pressão 2. Volume 1, eu sei que é 1 litro. Temperatura inicial, nós vimos que é 300 Kelvin. O volume final, 1,1. E a que temperatura sai esse ar? Então vamos lá, meus queridos. Uma vez T2 é T2. 300 vezes 1,1 vai dar 330 kelvins. Professor, só isso? Só isso. Tá ok? Então, meus queridos, a resposta certa, se você voltar lá na questão, vai ser a letra A de aí dentro, professor. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão e a última de hoje fala o seguinte: um gás ideal evolui segundo o gráfico a seguir. E aí você vê um gráfico que é pressão pelo volume.
Tá ok? Sabendo que a temperatura 1 é de 120 kelvins, determine a temperatura 2. Então vamos lá resolver a questão. Ok, galera? Então vamos lá. Então você vê que, olha, cuidado para essas setas. Essa seta, ela vem daqui para cá, ela sobe, depois ela desce. Quer dizer que, na verdade, aqui eu tenho um volume, que está em litros, e aqui uma pressão que está em atm. Então, se a transformação vem daqui para cá, esse vai ser o meu volume inicial e esse vai ser o meu volume final. Chegou aqui, ele vem de baixo para cima. Então, 40 vai ser o quê? A minha pressão inicial e o 80 a minha pressão final. Temperatura inicial 120 kelvins. E ele quer saber qual é a temperatura final. Então vamos lá. Professor, isso aqui é uma transformação isobárica, isocórica, a isotérmica. Tu vê que tudo está mudando, então não é nenhuma delas. Então vou utilizar a fórmula de uma maneira completa. Então a fórmula é... Opa, deixa eu pegar outro pincel aqui. Fala aqui, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Pressão inicial, opa, 40. O volume inicial, 6. Temperatura inicial, 120. Pressão final, 80. Volume final, aqui olha, 4. Sobre a temperatura final, que eu quero saber quanto é. Aqui olha, 6 vezes 40, 6 vezes 4, 24. Então dá 240 dividido para 120, que é igual a 80 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Então dá 320 sobre T2. Aqui você pode cancelar, né? Porque 240 por 120, você sabe que vai dar 2. Multiplicando os meios pelos extremos, 2 vezes T2 dá 2 T2. Aqui embaixo ficou 1. 1 vezes 320, 320. O 2 está multiplicando, passa dividindo. T2 vai ser igual a 320 dividido para 2, que vai dar igual a 160 kelvins. E se você botar lá na questão, vai ser a letra A de acabou. Então é isso, meus alunos. Hoje nós vemos como é que se resolvem essas equações, as aplicações práticas. Continuem estudando. Qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp, nos grupos. Para vocês uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.